Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28. Vamos falar um pouquinho sobre Deus e seu propósito. Aleluia. Leiamos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Senhor nosso Deus, aqui temos uma porção da Tua Palavra e cremos, ó Deus, na Tua Palavra. Deus, abençoa-nos, ó Pai, pois sabemos que sem a Palavra do Senhor nós não sabemos como nos poder caminhar. Mas essa palavra tem luz, por ser ela é o caminho que alumia a todos nós, aquele que crê. Ó Deus, abençoa-nos mais uma vez, como sempre o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado com a Tua promessa na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Os irmãos poderiam sentar? Aleluia. Deus e seu propósito. Agora, vamos pensar um pouco sobre propósito. Nós sabemos que o propósito, ele é tido como um plano. E um plano, quando ele é feito, ele primeiro deve ser elaborado antecipadamente. Nós sabemos que Deus, ele, no plano de redenção, da qual ele fez, nesse plano ele tinha um propósito. E esse plano não foi ontem, não foi antes de ontem, não foi mês passado, não foi o ano passado, não foi há 10 anos atrás, não foi há 100, não foi há 1000 anos atrás, não foi há 2000 anos atrás. Esse plano que Deus teve como um propósito foi antes da fundação do mundo. Ele fez um plano, ele criou um plano. E dentro desse plano ele tinha um propósito. Era um plano pela qual ele mesmo, através do seu propósito, dentro deste plano, iria então manifestar. O profeta irmão Branham disse que Deus nunca foi pego de surpresa em nada, porque ele conhece o princípio, meio e o fim. Antes mesmo que alguma coisa comece, ele já sabe o fim dela. Amém? Isso é ser Deus. Porque Deus é infinito. Deus, sendo infinito, ele é onisciente. Porque sendo onisciente, ele conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas. Vocês estão entendendo? Vejam bem. Observe que os nossos propósitos, às vezes, não são os propósitos de Deus. Nem sempre os nossos planos são planos de Deus. Nem tudo que em nome de Deus se aplaude aqui na terra está sendo aprovado no céu. Quem está entendendo, irmão? Nem tudo em nome de Deus, a favor de Deus, sendo aplaudido aqui na terra, sendo abraçado aqui na terra, de forma alguma no céu está sendo aceito. Estão entendendo, irmão?
Por isso que os nossos motivos e os nossos objetivos têm que estar alinhados com a vontade perfeita de Deus. Vocês estão entendendo? As nossas vontades são muitas, mas a de Deus é só uma. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? A de Deus é só uma. Nós temos muitas vontades, mas a vontade de Deus é uma. Então observe que Deus, através do seu propósito, dentro do plano, ele nunca chega atrasado, nunca chega adiantado, é sempre naquele momento, naquela hora que ele viu e anteviu antes da fundação do mundo, porque ele é Deus. Amém, irmão? Porque ele é Deus, porque ele conhece todas as coisas, porque ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe tanto que às vezes a Bíblia diz que nós não devemos orar com vãs repetições, porque o profeta diz que antes que nós possamos abrir a nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Mas alguém poderia perguntar: mas pastor, se Deus sabe o que nós vamos pedir antes que nós abramos nossa boca, por que ele não dá? Mas aí vem o profeta e diz: mas ele tem que ver você pedindo. Amém, irmãos? Ele quer ver você agindo através da sua fé. Ele quer ver você obrando dentro da sua própria fé. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Vê? Então observe que Deus tem um propósito em tudo, até mesmo naquelas coisas que parecem estranhas, até mesmo naquelas coisas que parecem difíceis de entender, difícil de calcular, difícil de mensurar, ou até mesmo de aceitar, porque o mundo incrédulo não aceita o que os judeus passaram. O mundo incrédulo não aceita como o mundo está agora, sabendo que existe um Deus que pode ajudar em tudo e arrumar tudo a casa. O mundo incrédulo não aceita o sofrimento que quase 68 milhões de judeus passaram. Cristãos morreram, o Holocausto. Então, isso é difícil para a mente humana entender, porque Deus deixou um povo amotinado e sendo mortos e sofrimentos, sendo que esse povo botou e colocou sua confiança nele. Aí um homem chegou para o irmão Branham e disse assim: eu não posso crer num Deus desse. Eu não posso crer num Deus desse que está lá nos céus de braços cruzados, olhando o sofrimento das pessoas aqui na terra e não poder fazer nada. Como se Deus fosse obrigado a fazer. Se as pessoas soubessem por que os judeus estavam sofrendo na Segunda Guerra Mundial, se os judeus soubessem por que eles estavam morrendo, sofrendo nas mãos do nazismo, nas mãos de Hitler, se eles soubessem por quê, eles dariam glória hoje pelo que eles é hoje, Israel. Amém, irmão? Porque ali estava a mão de Deus. Espera aí, pastor, a mão de Deus estava na mão de Hitler? Não, a mão de Deus não estava na mão de Hitler, mas era um propósito de Deus que eles fossem acuados, lançados contra a parede, para poderem voltar em seus rostos, voltar suas faces de volta para a Palestina, para que o propósito de Deus que ele criou antes da fundação do mundo pudesse vir a clamar, amém, irmãos? Pudesse vir a manifestar. Então, quando eles fugiram, saíram da Palestina, quando eles foram morar em terras longínquas, em terras gentias, misturando a sua fé com o paganismo, eles saíram de lá com suas famílias.
viajaram, foram para outros continentes. A maioria na Europa, Polônia, Alemanha, Inglaterra. E, no entanto, quando houve a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estavam sendo massacrados pelo nazismo, então era hora de cumprir uma escritura, era hora de que os frutos, de que a videira desse seus rebentos, amém, irmãos? Aí alguém pode dizer, puxa vida, Deus estava em tudo aquilo? Estava. Difícil de entender? É, mas é verdade. A maior alegria de uma mãe é quando está prestes a receber um filho. A maior alegria de uma mãe é que depois de 9 meses carregando a barriga, toda a dor desaparece quando o nascimento vem. Mas depois ela descobre que o menino nasceu cego. Depois ela descobre que seu menino nasceu cego. Aí eu pergunto, quantas vezes ela não foi na igreja, no templo, pedir a oração, a bênção do sacerdote? Sacerdote, eu estou prestes a ganhar meu filho, ore por mim. Quantas vezes ela recebeu a oração para que o parto fosse bem, para que tudo fosse um sucesso? E na hora que o menino nasce, descobre-se depois que ele é cego. Nasceu cego. E olha a vida turbulenta dessa família agora com esse menino cego. Para andar, para guiá-lo, para levá-lo ao mercado, talvez participar de uma escola. Nunca viu a luz, nunca viu nem a face dos seus pais, só conhecia por voz, mas era cego. Depois acontece que Jesus Cristo aparece com esse rapaz, com esse menino já com 21 anos de idade. Já tinha idade suficiente, porque naquele tempo a idade suficiente de adulto é 21 para os judeus, para nós gentios é 18. Aí Jesus encontrou com ele, né? E olha que os fariseus pegou aquilo como fosse um plano para poder pegá-lo. Os irmãos entenderam, irmãos? Vejam bem, lá estava um pai e uma mãe, com um filho já de 21 idades, cego, nasceu cego. E, no entanto, havia uma discussão sobre aquilo, porque no povo judeu, toda criança que nascesse um pouco deformada, ou a culpa era do pai ou da mãe, de algum pecado escondido. Toda criança que nascesse deformada, ou com o nariz, ou com a boca, ou com o olho, ou alguma coisa, toda criança que nascesse deformada, com alguma deformação física, aos judeus era considerado um erro grave que o pai e a mãe cometeu antes do casamento, ao ponto de trazer aquele garoto, aquele rapaz, diante de Jesus, para poder tratar do caso como uma afronta, para pegar Jesus em alguma queda, e pegar o menino e levar diante dele. Disse Jesus, Senhor, mestre, este aqui é um garoto cego. Quem pecou? Quem foi que pecou para que essa desgraça tivesse acontecido? O pai, os pais dele ou ele mesmo? Quem foi que pecou? Quem foi que errou? Esse rapaz ou foi os pais? Para que essa deficiência visual viesse sobre ele. Aí Jesus disse, nem o rapaz e nem os pais. Isto aconteceu para que o poder de Deus viesse sobre ele. Amém, irmãos? Era um propósito de Deus que aquilo acontecesse. Amém, irmão? Mesmo que o menino nasceu cego, cresceu cego, perdeu toda a juventude, perdeu todo aquele momento das crianças e tudo, e imagino como ele era afastado das crianças. Olha, o pai vinha e dizia, olha, não quero você se meter com aquele menino não, tá? Porque tem problema dos pais aí, tem pecado aí, olha como é que ele tá, é cego. 21 anos! E vem Jesus e disse, isto aí ocorreu
para poder nele o propósito de Deus ser feito. Amém, irmão? Para que o propósito de Deus fosse feito. Tudo que esse menino passou, tudo que a mamãe dele passou, o papai dele passou, tudo que ele passou na vida é para este momento, esta hora. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Aí você diz, e Deus estava naquilo? Estava. E Deus estava naquilo. Compreensão? Difícil. Compreensão? Difícil. Como? Deus e seus propósitos, em tudo que Deus faz, ou quando Ele se move, ou quando fala, é sempre com um propósito. Deus não fala, Deus não se move, Deus não faz, se não tiver por detrás um propósito naquilo. Se Deus não tem nada para fazer, ele fica calado. Ele não é como nós, que anda falando coisas que não traz benefício algum, às vezes, em nossas vidas. Desperdiçamos palavras, desperdiçamos ações. Não. Quando Deus se move, por detrás daquilo há um propósito. Quando Deus fala, por detrás daquilo tem um propósito. Quando Deus faz alguma coisa, por detrás daquilo tem um propósito. Amém, irmãos? Deus não faz nada, não diz nada, sem primeiro ter um propósito por detrás disso. Deus não é um que vagueia, ou fica rodeando e passeando pela terra. Porque é isso que o diabo faz. Ele não faz nada. De onde tu vens? Eu estou passeando por aí, vagueando, contornando. Não faz nada. Estou por aí. Deus disse para o diabo, de onde tu vem? De onde está indo? De onde você vai? Eu não estou fazendo nada, eu estou vagueando, passeando por aí, rodeando a terra aí. Não tinha nada para fazer? Um vagabundo. O diabo é um vagabundo? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque a palavra vagabundo vem de vaguear, sem fazer nada. Foi quando Deus encontrou com ele, olhando para Jó. Deus estava olhando para Jó. Amém, irmão? Deus estava olhando para Jó. Então Deus falou com o diabo. De onde você está vindo? Eu estou aqui só passando, só perdendo tempo. Passeando, vagueando, rodando a terra por aí. Ah, se você está rodeando, se você está passeando, deve ter visto meu servo Jó. Deve ter visto meu chefe Jó. Viste ele? Você viu ele? Ah, sim, eu vi. Viu como é que ele me serve? Como ele me adora? Como ele me respeita? Como ele obedece? Amém, irmão? Deus dando testemunho de Jó. Não seria bom Deus dar testemunho de você, irmãos? Nunca testifique de você mesmo. Eu sou o bom. Deus está fazendo isso através de mim. Deus está fazendo isso através de mim. Nunca faça isso. Deixe os outros testificar para você. Amém, irmão? Se eu testifico a mim mesmo, diz Jesus, o meu testemunho não vale nada. Há outro que testifique de mim. Mas se nós fica testificando de nós mesmos, nosso testemunho não vale nada. Deixe que os outros vejam a sua luz. Amém, irmão? Deixe que os outros vejam as suas obras e fale sobre elas. Porque quando falar, será Deus que será glorificado. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Então nós cremos num Deus que pode tudo, que sabe tudo, que tem poder. Nós cremos num Deus que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente. E nós andamos aflitos, sem saúde às vezes, aflitos, vergonhosos, sofrendo com enfermidade aqui e ali, problemas financeiros, problemas em casa, problemas com família. Mas por quê? Será que Deus está assistindo tudo isso?
Será que Deus está vendo tudo isso? Irmão, nada pela qual você professa num Deus que crê nele e deseja seguir ele, tenha isso em mente. Se você creu em Deus, se você aceitou ele, caminhar com ele, tudo, se você está fazendo isso de fé e de coração, tudo que acontecer dali para frente, entenda uma coisa: nada acontece por acaso. Amém, irmão? Tudo que acontecer dali para frente, depois que você firmou sua fé, depois que você se posicionou, depois que você aceitou, creu, tudo que acontecer dali para frente, você tem que olhar para Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas vai contribuir, amém, irmão? Vai contribuir para o bem daquele que ama a Deus. Deus não está te abençoando ou não está te curando porque sua fé não é genuína, não é isso não. Você tem fé genuína na palavra, amém, irmão? Deus não está te fazendo alguma coisa que você queira porque você não está vindo na igreja, ou na ceia, ou entregando os dízimos. Deus está vendo tudo isso, mas por quê? Porque ainda continua aflito? Porque essa doença, essa enfermidade não sai? Por que eu não tenho as bênçãos? Por que eu não tenho a cura? Por que eu não tenho isso? Por que tudo isso? E eu creio num Deus vivo, eu creio na sua palavra, na sua promessa, mas, olha, esse arrazoamento não é você que está falando por conta própria. É o diabo tentando negar a sua fé na promessa de Deus. Porque você, quando aceita Deus, Ele não te aceita para você ficar parado. Ele te aceita para você caminhar, amém, irmão? Caminhando. E quando nós vamos caminhar, nós enfrentamos chuva, enfrentamos sol, enfrentamos frio, ventania, enfrentamos até acidente, se for possível. Mas você não para, você está caminhando, amém, irmão? Você crê nisso, irmãos? Não existe esse negócio de se eu merecer, Deus me cura, se eu merecer, Deus me dará. Não existe isso, você não merece nada. Você não merece nem viver. Nós não merecemos nada. Crente não merece nada, cristão não merece nada. Tudo que nós recebemos de Deus é a graça de Deus, amém, irmãos? É a graça dele. Se você está vivo hoje, não é porque você merece. Se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, não é porque você merece. O céu não é para quem merece. O céu é para aquele a quem a graça de Deus veio sobre ele. Aleluia, glória a Deus. Ninguém merece nada. Eu não mereço estar aqui. Porque se eu mereço, é porque eu fiz alguma coisa. Aí vem o mérito, e Deus não trabalha no mérito. Se eu mereço é porque eu fiz alguma coisa. Se eu mereço é porque eu atingi uma meta. Se eu mereço é porque eu bati a meta. Não tem isso com Deus, é a graça dele. Amém, irmão? Não. Nós não merecemos. É a graça de Deus. É a graça de Deus que faz tudo isso por nós. Tudo isso por mim, tudo isso por você. Se não fosse o sangue, se não é o sangue de Cristo que faz propiciação pelos nossos pecados, toda hora, todo dia, todo momento, se não fosse por causa desse sangue, esse sangue, nós já estaríamos mortos há muito tempo. Deus nos enfumaria. O profeta diz que Deus é tão santo, que ele não aguenta ver uma manchinha de pecado. Então vem Jesus Cristo fazendo a propiciação como advogado. Então para Jesus, para Deus nos matar, teria que matar Jesus de novo, mas ele não pode, porque nós estamos debaixo do sangue, amém, irmão? Aleluia, glória a Jesus, aleluia. O profeta disse, se Deus tivesse que te matar agora, ele tinha que passar primeiro por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está fazendo a propiciação, ele está no meio. Propiciar é mediar, ele está mediador, está no meio, está entre o adorador e aquele que é o adorado. Então Jesus Cristo está como advogado agora, amém, irmão? Aí o profeta disse, mas quando esse sangue sair do propiciatório, no último eleito entrar, quando esse sangue sair,
do propiciatório. Quando o último eleito entrar, já não tem mais advogado, agora o justo juiz agora vai sobre a terra para todos. O que está fazendo com que esta terra não esteja totalmente saculejada pelos grandes juízos de Deus é o sangue, porque aí Deus vai no sangue e volta. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Vê? Nós não merecemos nada. Nós não merecemos. Agora, uma pergunta: é propósito de Deus que você fique doente? Não. Diz o profeta: Deus não deseja que seus filhos fiquem doentes. Deus não é obra de Deus, não é obra de Deus, não é desejo de Deus que seus filhos adoeçam. Quem está entendendo, irmãos? Não é desejo. Mas aí vem o profeta e diz na mensagem: doenças e aflições, que as enfermidades em nossas vidas é resultado de pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É resultado de muita incredulidade, é resultado de muita ação contrária ao Espírito Santo, é resultado de infligir as leis do Espírito, é resultado de pecado não confessado, é resultado entre coisinhas que devem ser acertadas aqui e acolá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Vê? Aí está. Mas muita dela também é a falta de fé. Muitas delas também é sustentar pela fé o que Deus prometeu. Uma coisa é esse teto se cair aqui agora e eu segurar ele. Outra coisa é eu continuar sustentando. E é isso que Deus quer, que nós sustentemos nossa fé e nossa confissão naquilo que Ele já fez. Amém, irmão? Vai sustentando, está pesado, vai sustentando, eu creio, e então no final disso, Deus fará a obra. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Vocês entenderam isso, irmão? Uma coisa é eu crer no que Ele disse, a outra coisa é sustentar o que Ele disse. Esse é o problema de muitas pessoas não receber cura divina, porque crê na hora que é a oração, a questão é sustentar o que foi feito. Sustentar. Então a coisa é esse teto vir sobre mim e eu sustentar, segurar. A questão é sustentar ele. Sustentar. Isto é, sustentar a fé mediante a promessa. O que Abraão fez? Abraão recebeu a promessa lá em Ur dos Caldeus e sustentou isso por 25 anos. Amém, irmão? E sustentou aquilo por 25 anos e o filho não tinha vindo ainda. Mas vai chegar um tempo que aquilo vai chegar, vai concretizar. Amém, irmão? O problema é que nós pedimos hoje, confiamos hoje, esquecemos de pedir amanhã e confiar amanhã. Temos que estar sempre testificando, amém, irmãos? O poder está na palavra, amém, irmão? O poder está na palavra. Se nós temos poder sem o Espírito Santo de matar uma planta, quanto mais você tem poder pelo Espírito Santo para trazer de volta a saúde, amém, irmão? Aleluia! Uma coisa é eu falando com a minha língua, outra coisa é eu ler o que Deus disse com a minha língua. Aleluia, glória a Deus! Você quer nisso, irmão? Vê? Então nós não podemos afastar da nossa confissão. Essa confissão tem que ser diária, dioturnamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Vê? Abraão creu, sustentou, e na sua sustentação, diz a Bíblia, que ele não duvidou da promessa, mas foi fortificado na fé. Fortificado na fé, dando glória a Deus por aquilo que ele não via. Ele estava esperando uma coisa que ele não via. Ele estava esperando uma coisa que ele não sentia. Porque a fé não sente, a fé tem. Amém, irmão? Eu sinto que tem muita fé, é errado. Eu acho que tem, também está errado. A fé não diz que vai
ter, ela tem, amém, irmão? Vê? Por isso que a fé que Deus, por isso que a fé que Deus agrada de um cristão é aquela: eu creio, eu tenho fé. Não é assim, eu terei fé. Um dia terei fé para isso. Um dia não, é sempre, constantemente. Vocês estão entendendo, irmãos? É aí que está a coisa. Não existe esse negócio de quem sabe Deus me dá. Não é isso, não. Porque quando você fala quem sabe Deus me dá, você está colocando a onisciência de Deus lá para baixo, como se Deus não soubesse o que você precisaria, como se Deus não soubesse o que você sente, como se Deus não soubesse o que você passa em casa, no trabalho, no serviço, com a família, como se Deus não soubesse disso. Deus sabe tudo, amém, irmão? Vê? Aí está. O profeta, irmão Branham, disse que a enfermidade não glorifica a Deus, mas quando ela é curada, glorifica. Por isso que o diabo não cura ninguém. O diabo não cura, diz o profeta. Jesus mesmo disse: se Satanás expulsa Satanás, então o seu reino está dividido. Quem pode curar é só Deus, amém, irmão? Porque se você fala que o diabo cura, você está querendo dizer que o diabo é divino. Não, a cura divina é só para um divino, é só Deus, amém, irmão? Não, porque se o diabo veio para matar, roubar e destruir, como é que ele cura? E as denominações todas cegas dizem que o diabo pode operar milagre. A Bíblia diz Deus de milagre, não diz que o diabo tem milagre. A palavra diabo significa pervertedor, ou seja, ele perverte tudo aquilo que Deus fez. Ele perverte, ele tem a perversão. Então, às vezes, a forma de Deus tratar conosco são formas tão diferentes. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja como Deus faz. Veja como Deus faz. Às vezes Deus leva você em um caminho que você não gostaria de ter ido. Que é isso, pastor? Quem faz isso é o diabo. Não, Deus também faz. Eu pergunto para vocês: quem estava guiando o povo de Israel no deserto? Quem é que estava guiando o povo de Israel no deserto? Caminho difícil, não é, irmão? Quando Jesus Cristo batiza, diz a Bíblia, e o Espírito Santo conduziu ele aonde? Para ser o quê? Para deitar numa sombra e água fresca? Às vezes Deus faz coisas difíceis de entender, mas é o plano dele, é o propósito dele, amém, irmão? Vocês estão entendendo? Então o que nós temos que ter? Nós temos que ter discernimento para ver aonde Deus está. Deus está nisso? Deus está naquilo? Não é errado redarguir Deus, sabia disso? Não é errado redarguí-lo. Isso quer dizer, não é errado perguntá-lo. Não é errado fazer prova dele, diz a Bíblia. Não é errado. Ele diz em Malaquias: fazei prova de mim, faça, pode fazer, faça. Não é errado fazer prova dele. Se fosse assim, Gideão tinha pecado. Gideão estava escondido, malhando ali, ó, as uvas ali, para ganhar um dinheirinho para comer no tempo que ele estava seco ali, ó. Aquele problema ali que ele estava reinado, malhando as uvas ali, ó, para poder tirar um suco e vender. Mas quando Deus aparece naquela forma de anjo, aquela teofania, no corpo celestial, ó, varão valoroso, Deus é contigo. Aí Gideão diz: ah, é? Se Deus é conosco, por que tudo isso veio com nós? Olha o Gideão, olha o que o Gideão está falando. Se Deus é conosco mesmo, por que isso sobreveio para mim? Por que essa doença? Por que essa praga? Por que nós estamos na mão do inimigo? Calma, varão valoroso, Deus está nisso. E eu te escolhi para isso. Você foi levantado para isso. Você vai adiante para isso. Como assim? Olha, aqui estou eu, trabalhando igual um burro, para tirar um dinheirinho para comer. Está o meu povo aqui entregue ao inimigo. E agora vem você aqui, o Senhor dizer que Deus é conosco? E eu estou levantado assim para isso, para aquilo outro?
Se Deus está nisso, então fala o seguinte: vou dormir e tudo mais. Eu vou dormir e vou colocar essa esponja aqui, ao lado da minha tenda. Se em toda a relva estiver tudo molhado, mas a esponja toda seca, o Senhor falou. Amém, irmãos? Aí o dia amanheceu, ele foi lá, estava tudo molhado, e pegou a esponja sequinha, sequinha. Mas ele não estava contentado. Ele não estava contente ainda. O Senhor apareceu de novo. Você quer mais prova? Eu estou meio assim, não é dúvida não, mas é só para me ter certeza. Agora é diferente. Se em toda a relva, no amanhecer, tiver tudo seco e a esponja cheia de água, é porque o Senhor falou comigo mesmo. E foi feito conforme a palavra. No dia seguinte estava tudo seco, igual um deserto. E a esponja ele pegou, sabe, tanto de água na mão. Deus estava naquilo. Amém, irmão? Deus estava naquilo. Então, se você é sincero, o profeta disse que Deus respondeu porque ele era sincero. Deus respondeu porque ele era sincero. Por que o William Branham orava e os tumores de câncer? Porque ele era sincero. E Deus disse lá atrás: se você for sincero. Não foi assim? Deus não responde porque você tem pergunta a fazer, desde que você seja sincero. De trás daquilo, Deus responde. E Deus quer que você faça isso. Redargui-me, redargui-me. Ele disse: fazei prova de mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, às vezes, o propósito de Deus são diferentes e difíceis as pessoas entender. Para terminar, para nós orarmos, o profeta irmão Branham disse que ele foi numa exposição na Alemanha. Ele estava com uma comitiva de ministros. E ele foi numa exposição de arte, pintura moderna. E ele foi naquela exposição, no saguão assim, e muitas pinturas de vários artistas. E aí ele chamou a atenção dele um quadro que estava na parede assim, e parecia que era uma tempestade. Uma grande tempestade vindo e destruindo tudo. E aquilo chamou a atenção do profeta irmão Branham e chamou a atenção também dos ministros que estavam com ele, e tinha o guia guiando ele, que era o reitor, que mostra as pinturas e as críticas e tudo mais. Então, aí o profeta: que isso? Isso é uma destruição e tudo mais, é como se fosse algo que estivesse destruindo, uma chuva, uma tempestade, assim, um dilúvio vindo e tal. Aí o reitor, que conhece todos os quadros, de efeito ali, porque tinha efeito na pintura, disse para o profeta: aproxime-se mais, aproxime-se cada vez mais, vai aproximando do quadro, vai aproximando. E quando mais ia aproximando do quadro, mais o quadro ia tomando forma, mudando forma, e no fim era apenas anjos voando. Amém, irmão? E no fim era apenas anjos voando. Ou seja, Deus estava naquilo. Às vezes o quadro pode parecer terrível, o quadro daquele irmão, o quadro daquele irmão, o quadro daquela igreja, mas pode ser que Deus esteja atrás daquilo. Amém, irmão? Quantas pessoas não queimaram a língua dizendo: o diabo está nesse rapaz aí, está nessa família aí, olha como é que ele nasceu. Vocês estão entendendo, irmãos? Vê? Aí está. Houve um propósito na queda do homem. Isso aqui é tão grande, irmão. Houve um propósito na queda do homem. Houve um propósito em Deus vir ao mundo. Houve um propósito para tudo. Amém, irmão? Houve um propósito para tudo. Dessa forma. Então, Deus e seus propósitos, às vezes parece tão difícil de entender, de compreender, mas Deus está naquilo. A única coisa que nós temos que fazer é temer o seu nome, crer na sua palavra. Naquele dia em que Deus desceu da montanha, quem não fosse cristão, ou quem não fosse hebreu, ou quem não entendesse, diria que algo terrível estava acontecendo lá no monte onde Moisés estava. E o que descia lá em cima? Raios, trovões, vozes, buzinas, coisas que eram ensurdecedoras, que o gado foi embora, as crianças chorando, os velhos ficou para trás, os moços também. Deus estava naquilo. Amém, irmão?
Deus estava naquilo. Então, às vezes, quadros que parecem difíceis de entender, Deus está naquilo. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vamos orar então? Então, irmãos, quando nós depararmos com qualquer situação, você crê? Você creu na mensagem? Creu na palavra? Aceitou ele de todo o seu coração? Você crê na sua promessa? Então tudo que acontecer dali para frente, nada acontece por acaso. Todas as coisas contribuem para o bem. Amém, irmão? Para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar. Aqueles que puderem vir na frente, vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus.